Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Não era suposto hoje fazer um vídeo sobre esta temática, mas depois de ter verificado que cada vez mais se vêem condutores com carros plug-in híbridos a usarem a rede pública de carregamento, também porque cada vez mais há mais carros plug-in a serem vendidos, decidi fazer um pequeno vídeo sobre esta matéria. Os plug-in híbridos normalmente não são o centro da atenção deste canal. Aqui pensamos maioritariamente naquilo que é a mobilidade 100% elétrica, mas a verdade é que os plug-in híbridos são também uma porta de entrada na mobilidade elétrica e, para muitos, uma primeira opção para fazerem a transição, porque ajuda-os a combater os receios relacionados com os carros 100% elétricos, nomeadamente a questões de autonomia, custos, tempos de carregamento, carregadores, etc. Pois bem, hoje, por causa disso mesmo, venho aqui falar-vos do seguinte. Como vos digo, tenho visto cada vez mais gente a usar a rede de carregamento público para fazer a carga dos seus carros plug-in. E a questão que aqui se coloca é de saber se essa decisão é a economicamente mais viável para os donos destes carros. E passo a explicar. A maior parte dos carros plug-in só permitem carregar em corrente alternada, o que significa que fazem uso do carregador interno do carro para carregar e não do carregador da rede pública, como é o caso dos carros que carregam com corrente contínua. Isso significa também que normalmente os carros plug-in híbrido, também porque têm baterias mais pequenas, têm umas velocidades de carregamento bem mais baixas, que andam ali entre os 3, os 4, os 7 kWh normalmente. Exceções a esta regra são alguns carros da Mercedes, que permitem já carregar as suas baterias usando a corrente contínua, mas também porque têm baterias muito maiores. Isso significa que o carregamento dos carros plug-in é também mais demorado, apesar de terem baterias mais pequenas. E como nós sabemos, a rede de carregamento pública usa como critério para definição de preço a pagar não só os kilowatts carregados, mas também o tempo que se está a carregar. E isso tem uma influência clara no custo final do preço a pagar pelo consumidor. O que é que eu quero dizer com tudo isto? A melhor forma de aqui vos explicar o que eu vos pretendo aqui alertar é através de dois exemplos. Vou trazer aqui dois exemplos de dois carros plug-in da mesma marca, com tamanhos de bateria distintos e que, por isso, também têm autonomias distintas. Mas isto vale para a maioria dos carros plug-in, pelo menos à data da elaboração deste vídeo. E vejamos então aqui, por exemplo, a situação de um Volvo XC40 plug-in híbrido T4. Este carro tem uma autonomia prevista no circuito da WLTP de 46 km e tem uma bateria de 10.7 kWh. Portanto, uma bateria com tamanho pequeno, mas para aquilo que são as necessidades diárias será mais do que suficiente. Ora, tomando por exemplo este carregador da rede pública que vocês veem aqui no ecrã, mas que poderia ser um qualquer outro, imagino que vou carregar a bateria do meu carro nesse mesmo carregador dos 10 aos 90%, tem, à data de hoje, a esta hora, um custo de 16,53€. Fazer esse carregamento que corresponde, estes 10 a 90%, a um carregamento de 7.7 kWh de bateria. Pois bem, se eu, ao invés de fazer este carregamento, continuasse a circular usando o motor a combustão e partindo do pressuposto que este motor a combustão gasta 10 litros ao 100 e que o custo do combustível, a gasolina, num posto de combustível desses mais baratos, à data de hoje, é 1,63€, este carro tem um custo de 16,30€ para percorrer 100 km. O que significa que, para eu percorrer 46 km, e reparem que 46 km é o valor da autonomia total e não dos 10 ou 90%, mas eu vou tomá-los por referência na mesma, para percorrer esses 46 km, usando apenas o motor a combustão, teria um custo de 7,49€. Ou seja, há aqui uma diferença de 9,04€ entre carregar o carro na rede pública e circular a seguir em modo 100% elétrico ou não carregar o carro na rede pública e continuar a circular fazendo uso do motor a combustão. Eu julgo que este valor de 10 litros ao 100 é perfeitamente aceitável, é já aqui um exagero, portanto, em muitas situações o valor será inferior, até porque muitas vezes a versão híbrida do carro já permite consumos interessantes em cidade. Mas isto para dizer então que neste carro, referente a esta hipótese que eu aqui vos trago, temos três valores a considerar. Se eu quiser percorrer 46 km em modo 100% elétrico
carregando o carro na rede pública, esses 46 km, nesta circunstância, custaram-me 16,53€. Se eu fiquei sem bateria e, em vez de carregar na rede pública, continuar a circular usando apenas motor a combustão, o custo desses 46 km é de 7,49€. Naturalmente que, para fazer esses 46 km, se eu carregar em casa, tendo essa possibilidade, pois bem, carregar em casa, partindo do pressuposto que pago cerca de 14 cêntimos por kilowatt, carregar 7,7 kWh da bateria custa-me 1,07€. Ou seja, três valores muito diferentes, que demonstram desde logo o seguinte, nesta hipótese, que carregar em casa é e deve ser a solução prioritária para os donos dos carros plug-in. Depois, se ficar sem bateria no meu percurso e se eu quiser eventualmente ponderar carregar, eu devo fazer bem as contas, porque como vocês veem aqui, no caso, neste exemplo, não compensa carregar na rede pública. Mas vejamos agora um outro exemplo num carro também da Volvo que tem uma bateria maior e que, portanto, permite autonomias maiores. Vamos ver se isso também terá algumas diferenças no preço e em que medida. E para isso vejamos aqui o Volvo XC60, um dos carros também muito usados e muito vendidos, que nós vemos aí muitos nas estradas, a versão plug-in híbrida, a versão Recharge, que tem cerca de 320 cavalos, se não estou em erro, e que tem uma bateria de 18,8 kWh. Para este carro, a autonomia no circuito WLTP é de 77 km. E então, carregar este carro neste mesmo carregador dos 10 aos 90%, o que significa carregar 11,9 kW da bateria, tem um custo total, neste momento, nesta altura em que eu estou a fazer aqui esta simulação, de 25,44€. Ora, se eu, em vez de carregar esse carro na rede pública, se eu optasse por continuar a circular usando apenas o motor a combustão, e imaginando que este carro consome, nessas circunstâncias, 14 litros ao 100, já tive uma Volvo V60 T6 e em cidade era mais ou menos o consumo que fazia, 14€ por cada 100 km percorridos tem um custo total de 22,82€ por esses 100 km, isto partindo do pressuposto que o combustível me custa 1,63€ litros à data de hoje. Então, significa que para fazer esses mesmos 77 km usando apenas o motor a combustão, teria um custo de 17,57€. Naturalmente que se eu carregasse este carro em casa, na mesma partindo do pressuposto que o kilowatt é 14 cêntimos, para uma bateria para carregar 11,9 kW da bateria tem um custo de 1,66€. Uma vez mais, definitivamente, carregar o carro em casa, nestas circunstâncias, é muito mais barato. Então temos três valores possíveis para fazer estes 77 km de circuito LTP. Se usar carregador da rede pública, temos um custo de pelo menos 25,44€. Se eu não usar o carregador da rede pública e continuar a usar o motor a combustão, temos um custo de 17,57€. E depois, naturalmente, se eu puder carregar em casa, se eu pudesse ir com o carro carregado já de casa logo de manhã, pois bem, isso tem um custo de 1,66€. Uma diferença muito considerável. Não quero com isto significar que não se deva carregar os carros plug-in híbridos na rede pública de carregamento. Haverá algumas circunstâncias em que pode ser economicamente viável, seja por força de promoções dos próprios carregadores, seja pelo sítio onde nós estamos a carregar, mas a verdade é que, em regra, pelo menos por hora, e porque muitas das vezes os carregadores, para além do kilowatt, também cobram o tempo que se lá está a carregar nos carregadores da rede pública, os carros plug-in, normalmente, diz-me a experiência, que não é a solução economicamente mais viável. Portanto, serve isto para dizer que se vocês têm um carro plug-in, devem fazer muito bem as vossas contas e verificar se carregar na rede pública é ou não viável e, com isso, resistir à tentação até bastante romantizada de estou ali a carregar o meu carro elétrico para agora depois ir em modo 100% elétrico e poupar porque não estou a gastar combustível. Muitas das vezes, como estes dois exemplos que aqui vos trago demonstram, não é isso que acontece. Meus amigos, espero que tenha sido claro naquilo que eu aqui vos quis transmitir. Deixem-me nos comentários a vossa opinião sobre esta matéria, as vossas experiências sobre esta matéria e, assim sendo, vemo-nos numa próxima oportunidade.